Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Rafael Dornelas e nesse canal você já sabe, nós vamos discutir temas relacionados ao direito imobiliário. Prontos? Bora lá! Um tema interessantíssimo. Todo mundo já ouviu falar, conhece ou pelo menos tem medo da chamada uso capião, ou será que é uso campeão? Vamos terminar de vez com essas dúvidas. Prontos? Pessoal, para começar, vamos acertar o termo. Não é uso campeão, não é o uso campeão, não é o uso capião, é a uso capião. A uso capião. Legal? Então tá bom. Qual é a ideia por trás da uso capião? A ideia é da chamada função social da propriedade. Função social da propriedade, o que é isso? A propriedade tem que ter uma função, ela tem que servir de moradia, ela tem que gerar riquezas, por exemplo, servir para uma fábrica, para uma loja, e ela tem que gerar riquezas para o Estado também. Os imóveis rendem impostos ao Estado. Então toda vez que esse imóvel não tem essa função social, ou seja, um imóvel abandonado, um imóvel usado para especulação imobiliária. Sabe o que é especulação imobiliária? Eu compro um imóvel numa determinada região, deixo ele parado, não faço nada com esse imóvel e fico aguardando aquela região valorizar. A região valoriza, eu ganho dinheiro vendendo esse imóvel. Então toda vez que esse imóvel não atinge a sua função social, ele é punido. E a punição pode ser a uso capião, tá? Mas aí fica a pergunta, então o que é a uso capião? A uso capião, vamos definir ela como uma forma de aquisição da propriedade. O que é isso? Eu ganho um imóvel sem comprar. Esse imóvel passa a ser meu sem que eu tenha que comprá-lo. Mas, como assim? Nós vamos ver. Guarda uma coisa na cabeça. A uso capião, ela é chamada de forma originária de aquisição. No final desse vídeo eu vou dar uma dica sobre forma originária de aquisição. Então guarda aí no bolso que depois a gente conversa sobre isso. Para começar o uso capião e saber como nós podemos adquirir para o uso capião, eu vou tratar dos requisitos da uso capião. Requisitos comuns, todas as espécies, nós vamos ver as espécies de uso capião, elas têm requisitos e são comuns a qualquer das espécies o seguinte: a função social é o primeiro, é aquela que a gente já discutiu. Nós temos que dar uma destinação para esse imóvel não pode ficar abandonado, ele tem que servir para moradia, ele tem que servir para, se for rural, plantação, tem que ser produtivo. Esse imóvel não pode ser abandonado, não pode ser usado para especulação. Então o primeiro requisito é que seja dada a função social da propriedade. Segundo requisito comum é a posse. O que é posse? Eu tenho que ter esse imóvel como meu, de forma ininterrupta. Então eu não posso morar no imóvel 6 meses, depois eu mudo, vou para outro lugar, volto, fico mais 3 meses, depois eu mudo, vou para outro lugar, fico mais 1 mês. Tem que ser ininterrupta essa posse. Eu tenho que ficar o prazo, cada modalidade de uso capião tem um prazo, nós vamos ver qual é. Durante todo esse prazo eu tenho que estar no imóvel, ok? A minha posse, ou seja, estar no imóvel, tem que ser mansa. Eu não tenho que brigar com ninguém para estar nesse imóvel. Eu não tenho que estar disputando esse imóvel com ninguém. E pacífico, ou seja, não pode ser clandestino e nem violento. Eu não posso estar lá escondido. Eu sei quem é o dono, mas eu vou ficar aqui escondidinho. O dono pediu para mim sair, eu não vou sair, vou continuar no imóvel e não vou contar para ele, porque eu sei que ele mora longe, não vem sempre ver, tá? Então essa posse tem que ser mansa e pacífica. O bem não pode ser público. Isso é importante. Eu não posso usucapi bem público. Então não adianta eu montar minha barraquinha na rua ou na calçada e falar: olha, daqui um tempo esse pedaço da calçada, esse pedaço da rua vai ser meu. Ou em um terreno público também, tá bom? E aí ela se aplica tanto para imóvel urbano como rural, como nós vamos ver, é outro requisito. E aí o que muda nas usos capiões? Nós vamos falar de vários prazos, várias modalidades, são os prazos, tá? E aí vai uma dica. A primeira dica que eu vou dar para vocês é a seguinte: quanto mais requisitos exigir a modalidade de uso capião, menor o tempo. Quanto mais tempo ela exigir, menos requisitos. É uma ideia inversa. Legal? Vamos começar? Quais são as modalidades? A primeira delas é a extraordinária, uso capião extraordinária. O que eu preciso para conseguir a uso capião extraordinária? Ela não exige justo título. O que é o justo título? Para mim estar naquele imóvel, eu tenho que ter alguma coisa
escrita, alguma coisa programada, alguma coisa que foi feita para que eu entrasse naquele imóvel. Por exemplo, um contrato. Um contrato é considerado um justo título. Na usucapião extraordinária eu não preciso ter justo título. Tá bem? Eu vou dar um exemplo no final, vocês vão entender. Eu não preciso ter boa-fé. O que é boa-fé na usucapião? É saber que eu não sou o dono. Ter boa-fé é imaginar que é o dono. Na extraordinária, eu posso saber que eu não sou o dono. Eu não preciso saber, tá? E o prazo? Eu falei para vocês, quanto menos requisito, mais prazo. O prazo da usucapião extraordinária é longo, são 15 anos. Então, eu tenho que me manter por 15 anos nesse imóvel, mesmo que eu não saiba que eu sou o dono. Obviamente que essa posse tem que ser justa, lembra que a gente viu? Ninguém pode estar pedindo, brigando por esse imóvel, não pode ser clandestina. E eu também não preciso ter título nenhum, eu não entrei lá com um contrato, com nada. Se eu fizer isso, eu terei direito ao usucapião extraordinário. Esse prazo pode ser reduzido para 10 anos. Quando? Se esse imóvel, durante os 10 anos, eu utilizei para minha moradia ou promovi nesse imóvel obras e serviços. Por exemplo, era um terreno e eu construí uma casa. E aí esse prazo de 15 cai para 10, tá bom? Então vamos dar um exemplo? Eu comprei esse imóvel de outra pessoa. Então, X comprou o imóvel de Y. Como que o Y vendeu esse imóvel para o X? Por venda. Falou, ó, esse imóvel aqui é meu, estou vendendo para você, me paga aí R$100, o imóvel é seu. Paguei os R$100 para ele e fiquei com o imóvel. Eu tenho certeza absoluta de que ele não era o dono do imóvel. Como que ele ia me vender o imóvel, que eu nem sei se é dele, e por R$100? Mas eu morei nesse imóvel durante 10 anos com a minha família, construí minha casa lá, reformei, melhorei a casa durante esses 10 anos. Eu passo a ter direito a essa usucapião extraordinária. Legal? Vamos a outra modalidade. Usucapião ordinária. Primeiro requisito dela, já muda, eu tenho que ter justo título. Então eu tenho que ter algum documento que me colocou dentro da posse desse imóvel. Pode ser um contrato que não foi registrado, mas que está quitado. Então, naquele meu exemplo, eu comprei de alguém e que eu tinha certeza que era o dono. E aí, o outro requisito é a boa-fé. Na ordinária, nós temos a boa-fé. E a boa-fé é imaginar que eu sou o dono. Então, eu comprei do Y, mas eu tinha certeza que o Y era o dono. Por quê? Nós fizemos um contrato, eu paguei ele me deu a quitação desse contrato. O que eu fiz desse imóvel? Eu usei esse imóvel para moradia. Ou eu fiz investimentos nesse imóvel que aumentaram o seu valor. Qual é o prazo da usucapião ordinária? 10 anos. Então, se eu tiver o justo título e a boa-fé, que nós já dissemos o que é, em 10 anos esse imóvel passa meu. Ele vai cair para 5 se nesse imóvel eu fiz a minha moradia ou eu fiz investimentos. Tá bom? Outra modalidade de usucapião. Vamos entrar nas modalidades especiais, chamadas usucapião especial. A primeira delas é urbano. Para que nós temos a usucapião urbano? Para aquele que para ter a usucapião urbana, nós temos que ter imóvel de até 250 metros quadrados. Imóveis maiores do que isso não podem ser usucapidos por essa modalidade. Eu tenho que residir obrigatoriamente. Eu não posso ter usado esse imóvel para comércio, que é uma das possibilidades na outra usucapião. Eu tenho que residir nesse imóvel. Não posso ser dono de outro imóvel, seja ele rural ou urbano. Nas outras não era requisito, então eu posso ter mais de um imóvel. E não posso ter usucapido nenhum outro imóvel na minha vida. Nas outras não era requisito, então pode ser que você tenha usucapido, tá bom? Então é isso que eu estou dizendo. Aumentou o requisito, diminui o tempo. Qual é o prazo dessa usucapião? 5 anos. Então, se eu residir nesse imóvel durante 5 anos, não tiver nenhum outro imóvel urbano ou rural, não tiver nunca usucapido outro imóvel, e esse imóvel tiver até 250 metros quadrados, eu tenho direito ao usucapião especial urbano. A outra modalidade é o usucapião especial rural. Mesma coisa, os mesmos requisitos, só que aplicados ao imóvel rural. Eu tenho que residir nesse imóvel por 5 anos, tenho que ter tornado ele produtivo, ou seja, eu tenho que ter plantado alguma coisa, criado alguma coisa nesse imóvel, em questão de animais. Eu não posso possuir outro imóvel rural ou urbano e não posso ter usucapido. E o tamanho desse imóvel até 50 hectares. Se eu preencher esses requisitos, eu tenho direito ao usucapião especial rural.
Vamos a outra modalidade? Uso capião coletiva. Essa uso capião específica é usada para populações de baixa renda. Por quê? São imóveis com mais de 250 metros quadrados, em que essas pessoas que moram, residem nesse imóvel, não tenham outro imóvel rural ou urbano. Utilize, como nós já dissemos, exclusivamente para moradia. E aí o que nós vamos ter? Qual é o prazo? 5 anos. Essas pessoas em conjunto vão ter direito ao uso capião da área toda. Então nenhuma dessas famílias, normalmente são famílias, vão ser dona sozinha desse imóvel, esse imóvel maior. Elas vão ser donas de frações ou de pedaços desse imóvel. Eu posso depois, mais para frente, dividir esse imóvel e fazer cada um ser dono de um pedaço? Posso sim, mas não é por meio da uso capião, é de um outro meio que a gente em qualquer outro vídeo aí explica para vocês, tá bom? E a última modalidade de uso capião que nós temos é a chamada uso capião familiar ou por abandono de lar. É uma uso capião que é utilizada em imóveis até 250 metros quadrados, que servem de moradia, em que vivia um casal, sejam eles casados ou companheiros ou em união estável, e que houve o abandono do lar por um deles. Havendo o abandono do lar por um deles, a pessoa tem direito ao uso capião se nele residiu por 2 anos. Legal? Essas são as modalidades de uso capião. E as formas desse pleitear uso capião? Nós temos 2 formas. A primeira delas é a tradicional já, que é o uso capião judicial, utilizando uma das modalidades que nós já explicamos. E nós temos uma forma recente, ou um pouco mais nova, que é o uso capião extrajudicial. Ele é um procedimento que se inicia junto ao cartório de notas, por meio de uma ata notarial, e que finaliza com o registro no cartório de imóveis. Quem vai saber melhor escolher a modalidade ou a forma de se fazer esse uso capião é um advogado especialista em direito imobiliário, porque cada uma dessas formas tem suas vantagens e desvantagens, né? Por exemplo, preço, custo desse uso capião em cartório, custo menor judicial, a questão da rapidez do cartório, há um pouco mais de demora judicial e outros requisitos que são necessários aí, como concordância, etc, tá? E, bom, em resumo é isso. E como eu tinha dito para vocês, eu vou dar uma dica final, que é quando eu disse para vocês a respeito da uso capião ser uma forma originária de aquisição da propriedade. O que quer dizer isso? A forma originária de aquisição da propriedade quer dizer que a propriedade nasce com aquela aquisição. Então é como se você que fez a uso capião passe a ser o primeiro dono daquela propriedade. Qualquer vício que exista naquele imóvel, na documentação daquele imóvel, fica sanado por meio da uso capião. Por isso, a uso capião é uma das formas utilizadas atualmente para regularização de imóveis. Nós temos que levar em conta o último censo, que foi estipulado que 50%, olha só, 50% de todos os imóveis do Brasil estão irregulares. Ou seja, a uso capião é uma das formas e uma das mais eficazes de se regularizar esses imóveis. Então fica isso como uma dica. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu comentário, compartilha, ativa as notificações aí e vamos nos seguindo até o próximo vídeo. Um abraço.